Obrigado por nos apoiar, nos ajudar a continuar existindo e a crescer. Ajude-nos a levar essas experiências luminosas para o máximo de pessoas possíveis. Olá, meu irmão, como é que você Ô, meu irmão, Jojóia, Paulo. Gostei do seu chapéu, da sua cruz. Ô, irmão, aqui é original, viu? Nascendo É? traiado e vivo traiado 24 horas. Eu acho que eu vou pegar o meu também Seja para bem-vindo. poder ficar igual a você. Deixa eu Mas pegar se aqui. estiver atrapalhando aí, você pode falar que a gente tira, viu, irmão? Mas, Ok. não, aí tô me Hoje, sentindo em casa. hoje tá meio tronço esse chapéu aqui, né? Não, mas tá Deixa eu botar o no meu fone de estilo. ouvido aqui. Esse chapéu aqui tá meio troncho. Não, mas ele tá no estilo, é isso mesmo. É o material dele, a gente chama que é o tal do chapéu mochibado, é isso mesmo. Eu tinha um desse. Né? Esse é o chapéu de cowboy, né? Meio de cowboy, só que ele tá arriadinho aqui. Esse aí é o chapéu de vaqueiro, né? Ah, é, vaqueiro, né? Isso. Pronto. Aí, isso mesmo. Você faz artesanato, faz pintura, né? Mexo com pintura, sou artesão, amo culinária, então eu fabrico coisas dentro do lado da culinária ali, que seria tempero, faço cachaça aromatizada, cachaça de banana, abacaxi, maracujá, maçã. Sou professor, mexo com a música, né? Uhum. Você toca algum instrumento? Toca instrumento? Violão e percussão. E você também trabalha com cultura física, né? Mental? Isso, eu sou professor de condicionamento físico e mental desde 1991, que eu atuo direto até hoje, sem parar. Bom, então é isso. Você mora onde mesmo? Ô Paulo, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Moro na cidade, na capital. Isso. Moro aqui no bairro que chama Vale do Jatobá, região Barreiro. Certo. Um dos meus motivos de ter entrado em contato com você, Paulo, foi em que questão? Como é que eu posso começar a conversar com você aqui? Todas essas experiências que você veio compartilhando até agora sobre as experiências de EQM são coisas que eu venho presenciando em 47 anos da minha jornada até agora. Vim de um berço que lá em casa, a minha família, quem olhava aos olhos parecia que era uma família de maluco, mas era uma família como se fosse uma casa de Chico Xavier. Não usava os dons, os dotes em torno do dinheiro, mas sim para ajudar as vidas que iam lá. Cresci ouvindo, sendo testemunho de seres, conversando com as pessoas há 40 anos atrás, tudo que está sendo falado hoje aí, porque né, você, eu e muitos outros, pode ver que você nunca viu tanto hoje as pessoas falando sobre o mundo cósmico, espiritualismo, igual está agora. Desde quando eu entendo por gente que mesmo eu lá, vendo eles conversando, ensinando, todas as vezes que eu tentava conversar com eles, que eram poucas vezes, eles, quando eu chegava perto deles, simplesmente eles falavam comigo assim: não temos autorização de falar nada com você, seu moço. Aí pronto.
Ficava muito tempo. Quando eu tentava de novo, não temos autorização de falar nada com você, seu moço. Aí depois de um tempo falaram assim, você pertence ao homem branco de cima. Só falava isso. Não temos autorização, não temos autorização, não temos autorização, até a minha jornada, do ali, após eu começar a entender por gente, né, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 22, até os meus 39 para 40 anos, eu vivia totalmente seco. Seco em que situação? Eu sentia as coisas, sabia em termos, mas sabe quando você sabe das coisas totalmente o oposto que o mundo ensina? O oposto de tudo. Tudo que ensina aqui nesse planeta é o oposto da realidade. Então eu vivia num certo autodepressão, ao ponto eu, em quinta série, sexta, quarta série, eu falei com minha mãe que eu não queria estudar, porque eu, muitas vezes dentro da escola eu virava para a professora e falava para ela que tudo que ela estava ensinando era mentira. E hoje muitas coisas são confirmadas que é mentira. Hoje, aos 47, Paulo, o que eu posso dizer para você? Após os 47, aí permitiram a minha memória voltar. Foi voltando. Hoje eu sei quem eu sou, para quem eu estou aqui, qual a minha missão. Só espero terminar e voltar para casa. Nunca gostei daqui. O planeta é legal, o planeta é muito bom, mas eu nunca gostei daqui. Você vê, né? Igual foi que mamãe fez 5 anos no tempo aqui, contato. Foi papai, passou 4 meses, foi mamãe. Sim. Né? Ali somos 5 irmãos ao todo. Aí mamãe venceu a jornada dela. Demorou um ano e meio. Acho que foi isso. Um ano e meio. Desse um ano e meio, ela começou a aparecer. Aí ela já começou a se entrar em contato comigo. Aí eu comentando com minha irmã achando que era loucura minha, e eu comentando sobre Guerra. Você sabe muito bem das coisas, você sabe como é que é a nossa família, você sabe, você está duvidando, estranhando. Aí acho que ela acordou um pouco para a realidade, foi quebrando a mente ali, que entre tudo, mamãe começou a aparecer para ela. Hoje mamãe parece para a gente direto. Ah, é? Para ela também. Parece para ela também. De vez em quando ela tá aprontando uns vacilos, a mamãe aparece para ela lá e puxa as orelhas dela. E hoje eu sei aonde ela se encontra, qual o estado da jornada dela. Papai, que ele era já meio difícil aqui, jornada ele não era fácil, não. Mas ele está no processo não pagando. Ele já entrou no bom conceito. Ele fez uma reforma no contrato dele. Teve que abaixar o orgulho dele do outro lado. Entrou no bom conceito. Aí há pouco tempo me permitiram a ver aonde ele se encontra. Ele está... Parece loucura, mas eu vou conversar com você aberto, que eu tenho certeza que você, né? Hoje você não tem barreiras mais. Ele está numa era de faroeste. Vivendo como se estivesse num faroeste, numa época de faroeste. Isso. Eu nem sei dizer se é século XIV, século XIII. Ele está numa era de faroeste. Sim. Eu entendo isso. E vivendo numa era de faroeste, não no plano material. Ele está num plano paralelo àquela era de faroeste, mesmo assim ainda vestindo roupas de faroeste, vamos se dizer. Sim. Se assim eu posso estar lembrando bem.
mas numa era de faroeste, que eu sei que na hora que eu passei por ver ele, ele conseguiu me ver, que ele sorriu para mim. Só que o rosto dele já totalmente diferente, a expressão do rosto dele, tá com uma pele escura, tipo um moreno mais jambo, tipo quase um negro mesmo, uma barba cerrada. Mas você pode contar pra gente em que circunstância você viu? Você foi numa viagem astral, foi numa saída do corpo, um sonho lúcido? Como foi que você viu isso? Foi numa saída. Você costuma sair... Algumas vezes materializou para mim de uma forma muito entre as coisas lá fora no mundo. De estar num show, tocando, tá um lá sentado na mesa sozinho, eu andando, tá em forma de gato, árvore. Então, quando materializa. Agora, às vezes que realmente pareceu, deu ver, são seres totalmente de energia. Eles chegaram a falar com você telepaticamente? Não, isso aí é direto, irmão. Eu sou todo chipado. Todo chipado. Coxa, pescoço. O último agora foi aqui, ó. Na minha nuca. E como é que você sabe que esse chip é colocado? Você é informado ou você vê, sente? Como é? Ô Paulo, foda que foi o seguinte, né? Porque o povo pede prova. Eu troquei o aparelho agora em pouca temporada, esse celular que eu tô com ele. E perdi muitas fotos, que até mesmo na live que eu te mandei lá, tem foto de uma experiência das pegadas. Né? Da nave, tava lá, perdi. Mas agora que nesse aparelho eu tenho muito... Vejo nave direto. E eu, antes de começar a conversar com você, aqui, ó, onde eu moro aqui é a sala conjugada com a cozinha, quarto e banheiro, é o barracão que eu pago o aluguel aqui. Aqui dentro aqui é igual, vou usar uma expressão de peão, tá? Aqui é igual corredor de zona. Aqui é igual corredor de cabaré, filho. É toda hora transitando. Alunos que treinam comigo aqui na garagem, na parte de manhã mesmo, já viu eu dando uma aula lá fora, aí o Rodrigo, evangélico, nem, Franz, o que é isso? Eu baixou a cabeça, o que foi, Rodrigo? Nem, eu não sou obrigado. E eu já tinha falado para ele que tinha mediunidade forte de ver. Saiu um homem aqui, grandão, de dentro do meu quarto, parou, olhou para ele e voltou, entrou para dentro do quarto. Eu tenho um espelho dentro do quarto. Eu vi um ser pulando para dentro de um espelho. Aqui na televisão, toda hora vejo transitando. Então, esses chips foi um dedo, foi um caroço no tamanho um pouco menor do que um caroço de... Não, foi praticamente um caroço de feijão, aqueles feijãozinho menor, sim, maior do que o arroz, um feijão carioquinha. Tava nesse dedo, do pescoço já foi um caroço grande. Aí, beleza, ficou de 3 a 7 dias. Não foi melhorando, foi o outro. Posso contar uma história rápida aqui, do segundo? Tá aí para isso. Eu estava dormindo, e nesse dormindo, sempre quando eu deito para dormir, sempre teve uma época que eu notei que estava mexendo comigo. Aí uma vez, eu deitado, dormindo, eu senti que um toquezinho bobo assim, desses seres, é capaz de nos jogar a 4 metros de distância. Então foi um toque bobo. Mas eu senti que abriram a minha perna. Na hora que abriu a minha perna, eu, fora do meu corpo,
mas ainda deitado, mas fora do meu corpo. Eu vi que estavam no meio da minha perna, mas não permitiram ver. Então eu só senti a sinureta. Eu sabia que estavam ali. E na hora que abriu minha perna assim, eu peguei, eu falei, mas que porra, só deixa eu dormir. Fechei e virei pro lado. Aí me deixaram quieto. Passaram alguns dias, Paulo, com a chance de um homem, nossa, homem, do nada você acorda, aí beleza, te dá aquela coisa assim, aquela percepção. Aí, né, você leva a mão e ao tocar você vê que tá molhado. Aí, achei estranho que a coisa assim, tá estranho, olha. Aí eu peguei, levantei, se acendi a luz, na hora que eu acendi a luz, tava tudo cheio de sangue. O órgão digital nosso, homem, ali a parte, o saco, né? O saco. Sim. Tava cheio de sangue. Aí na mesma hora eu falei assim, que trem é esse, cara? Aí peguei, fui, limpei, tô olhando em nada, tô olhando em nada. Eu falei, mas tem um trem errado aqui. Aí refresquei a cabeça, me deu aquela coisa assim, peguei, juntei embaixo assim a pele. Na hora que apertei, com oportunidade, sabe aquelas veias minúsculas que a gente tem, as minúsculas, tinha um furo de uma ponta de agulha preciso numa veia daquela. Preciso. Ah, mas coçou. Não, não foi coçado, não coçou, falou que coçou, que tinha uma verruga, que machucou, não. Foi um furo preciso. Aí tinha um furo. Beleza. Aí durante esses períodos, coisas estranhas, eu sentindo coisas no meu corpo de forma estranha, mudanças no corpo. Aí após isso aí, eu dormindo, depois de um tempo, eu dormindo, deitei de barriga para cima, tô dormindo. Numa fração de milésimo de centésimos de segundo, eu senti, alguma coisa avisou assim, vão jogar na sua garganta. Aí jogaram, eu já senti, batendo, passou direto na boca e bateu como se estivesse vindo ao centro da garganta aqui, mas lá dentro. Um líquido, é como se fosse um líquido. Eu nunca vi uma coisa, tenta imaginar, você misturando um adoçante com vinagre e essa pimenta mais ardida baiana, o caldo dela. Tenta fazer uma mistura e mandar uma pessoa, e você pingar lá no fundo da garganta da pessoa. Você vai dobrar isso talvez em 2 vezes ou 3 vezes mais. Queimou. Mão queimado diferente. Só que na hora que eu senti, eu bati a mão do lado na cama no escuro, já pulei de 4 na beira da cama, pus a cabeça pro lado de fora e fui fazendo força para sair, para não aceitar dentro de mim aquilo ali. E fui jogando, vomitando, mas não saía nada. Aí só vi que saiu água. Aí levantei, mas também eu levanto sem estresse, sem medo, só levanto a luz e falo, que porra que é essa que vocês estão fazendo? Ó, já tô ficando invocado, que eu acho o seguinte, se eu tô aqui, vivendo a minha experiência aqui, vocês não vêm pegar barranco em mim, não. E se eu tenho algum contrato com vocês, então me faz ficar a parte de lembrar, que a partir do momento que eu não tô lembrando, eu não sou obrigado a aceitar porra nenhuma. Então eu converso dessa forma. Uhum. Eu não tenho que fazer papa na língua para conversar, porque eu sou assim desde pequeno. Então eu sinto essa autoridade, a mesma coisa lá, eu estando aqui, desde pequeno. Então, aí beleza. Aí dentro desse período, foi as fincadas de sentir mesmo, sonda, entrando. Eu assistindo meus filmes, meus desenhos aqui, eu deitado no sofá, da cabeceira do sofá, eu vi quando fez o negócio entrando na minha nuca, assim, ó, entrou. Aí eu levei a mão uma hora assim, fiz assim. Então, aí eu fiquei alguns meses que eu
só de passar a mão no cabelo levinho, nome doía demais. Mas se eu pegasse forte e apertava, eu não sentia nada. Então, não é uma coisa normal. Passava a mão de leve, assim, suave. Mão sentindo os pelos do cabelo, era uma dor infernal. Aí eu podia apertar a mão de novo, dar tapa, assim, que eu não sentia nada. E agora, no momento, nesses dias, quase sempre à noite, começa por volta de 7 horas, 7h30, 8 horas. Nossa, é muito desagradável, viu, Paulo? Você sentir coisa andando dentro da sua cabeça. Tenta imaginar como se tivesse algo andando. Tem coisa andando na minha cabeça, na parte de trás da minha nuca, de vez em quando zanzando por dentro do meu corpo e andando. Tem coisa andando. Aí, hoje, Franz, o que você pode dizer sobre isso? Simplesmente me avisaram o seguinte: ao eu estar aqui, eu vim para um processo qual me coloquei à disposição para experiências, para uma medicina cósmica. Porque os lá de fora é a mesma coisa daqui. Muitos seres de luz que estão aqui ajudando, Paulo, eles também estão procurando a resposta sobre Deus. Que nem eles sabem também o que seria Deus. Sabe que é uma fonte, mas ainda não consegue explicar. Eles estão buscando uma resposta sobre essa fonte. E da onde eu vim, o que eu sou, é onde que eu falo para você, eu sei de dizer o que é, só que se torna na mesma hora decepcionante, que não é o que muitos esperam que é. A casa da onde eu vim, lá não tem nada. Lá só é um espaço vazio. Essa é a minha morada. Da onde eu vim, é um espaço vazio que lá se encontra todas as infinitas cores, sons que se estendem para todas as coisas. Eu até os meus 27 anos acordava quase toda semana chorando. 40 anos da minha vida eu acordando com depressão. Sabe esse desgosto que todas as experiências aí falam para você? Que quando volta para o corpo, que sente a dor, a prisão, né? A limitação. Eu sinto isso todos os dias, em 47 anos. Eu saio e volto todos os santos dias e sentindo esse desgosto. Era por isso que eu ia dar um fim na minha jornada há uns anos atrás, porque eu já estava cansado disso. Aí quando eu já ia fazer, aí só chegaram para mim, não, então, ó, segura a onda só um pouco, nós vamos facilitar um pouco para você aqui. Porque você estava confundindo, né, a realidade com a encenação que é o mundo, né? Não, eu andava todos os dias no escuro. No escuro. Para que eu estou fazendo nesse lugar aqui, que nada aqui eu falo de mim? Eu tive meu primeiro carro, que foi uma variante. Era o meu carro de trabalho. Sabe o que eu fiz com esse carro? Eu dei ele para agradecer. Eu dei ele para um órgão, doei para um órgão, para agradecer pelos meus forró, para eu poder gostar de coisas antigas, por eu poder estar vivo aqui, por eu poder gostar das estrelas, para agradecer pelas loucuras que eu vejo do universo. Você estava feliz, grato, então resolveu doar. Isso, eu peguei, dei. Eu sou uma pessoa que, se eu falo você, sem um pingo de hipocrisia, pode ser uma sala para mim de dinheiro que eu coloco fogo em tudo, Paulo. Não tem nada aqui que me agrada. Nada. Sabe o que é nada? Nada.
Me diz uma coisa, em que momento você tomou consciência que você veio desse lugar? Foi alguma experiência que você teve lá? Oh, quando eu tinha 15 para 14, eu estava capinando lote na casa do papai. E eu estava lá no meio do lote, lá no meio do mato, capinando, lá para os fundão lá do lote. E na hora que eu estava lá sentado, lá agachado no fundo, capinando, nitidamente uma voz para mim simplesmente só falou assim: você acha que seu pai é seu pai? Você acha que sua mãe é sua mãe? Eles não são. Você apenas foi colocado aqui. Você não pertence aqui. Pronto. Foi uma das primeiras coisas que eu comecei a ouvir. Foi uma voz que falou isso, no caso. Isso, uma voz nitidamente, nítida. Mais nítido do que eu tô te ouvindo aí. Eu agachado aqui e apenas falou que... Você assistiu um filme que chama Anjos Rebeldes, um clássico do cinema? O nome eu conheço, mas o filme não. Que são três, tem o Anjos Rebeldes 1, o 2 e o 3. Não cheguei a ver, não. Te recomendo. Um ótimo filme, bagagem gigantesca. Porque no início do filme, o menininho tá brincando no parque, aí uma voz fala com ele. Da mesma forma, foi o que eu vi. Então, esse lugar da onde eu vim, quando eu comecei, de tempo em tempo, eles já relatando, porque como que foi a minha jornada, Paulo? Foi assim, ó. Eu vivendo todos os dias, sabendo das coisas, e eu vendo tudo de forma simples, e eu não me encaixando a nada, nunca consegui trabalhar para ninguém. Olha que eu tentava buscar serviço. Eu nunca fui acomodado. Todos os lugares que eu chegava para caçar serviço, as portas fechadas. Poderia ter um supermercado ali fechando 10, ia eu mais 5. Então ainda tinha 4 vagas para preencher. Os 5 conseguia, mas para mim as portas eram fechadas. Então sempre foi assim. Sempre foi assim. Então sempre minha jornada foi esquisita. E eu, ao sabendo das coisas, eu sabendo, sentindo dentro de mim as coisas, sabendo das coisas. Mas eu ainda não lembrava. Então era como se eu estivesse andando no escuro. Estou tentando achar palavras para você entender. Entendeu? Até que após os 40, eu falo que aí começou a revelação de falar assim, agora você vai começar a saber quem é você aqui. É o tal do apagão. Eu de pequeno eu já lutava contra o apagão. Então eles me mantinham na rédea e me mantêm até hoje. É difícil você viver aqui já sabendo coisas de 100 anos à frente, 200 anos à frente, 1000 anos à frente, e você sendo freado aqui e lá, para não atrapalhar o processo aqui. Entendeu? Mas, aí vamos lá dentro da sua pergunta. Então, dentro desse período, há uma temporada atrás, na academia onde eu estava dando aula lá, conheci um cara, e o cara bruxo. Só que deu conexão, meu papo com ele. Chama Robson. Aí, batendo papo, conversando, a gente foi fazendo aquela amizade, aí passou um tempo, eu falei assim, não, Franz, eu fiz um curso, concluí o meu curso de... essas pessoas que põem a outra lá para fechar o olho lá e fazer a pessoa sair do corpo. Como é que é o nome que se chama? Hipnose não, né? Não é hipnose não. Põe a pessoa para fazer... A regressão de memória? Tipo regressão, hipnose, negócio assim. Sim, sim. Aí ele fez esse curso. Mas dentro desse período, eu já estava sentindo que era para mim fazer, porque, querendo ou não, eu precisava de algumas chaves
para abrir algumas portas e janelas que teria que ser pelo alguns tipos de coisas assim. Uhum. Aí acaba que, na hora que ele comentou comigo, eles falaram assim, pronto, você vai fazer com ele. Aí eu comentei, sou Robson, você sabe como é que eu sou, tô até sem graça de conversar com você, você fez esse curso que tem tudo. Não, irmão, você não quer me pegar como cobaia, não? Você é seu primeiro. Estou precisando disso. Estou precisando de abrir algumas chaves aqui, algumas portas, para eu ter algumas respostas, e vai ter que ser através disso, não tem escapatória. Aí eu lembro que ele ficou felizão, marcou comigo, aí ele veio aqui em casa e fiz. Como foi? Quando começou, me vi dentro de uma bolha. Bolha? Como? Você lembra? Mamona, já molhava no sabão em pó? Sim, a bolha de sabão. Isso. Aquela bolha, aquela. Se você lembrar, você lembra que na superfície dela fica milhares de cores? É, colorido, mudando. Isso. É aquela bolha. Aquela bolha. Eu estava dentro daquela bolha. Então, dentro de uma lógica, é um tipo de nave muito simples, mas de uma tecnologia feita só em partículas. Uma nave. Era aquela bolha. E começou a subir. Ah, mas sim, você via a cidade? Não. Estava numa atmosfera escura. E já saindo assim, já saindo, numa fração de milésimo de segundo, de um piscar de um olho, antes de você piscar um olho. Ela já estava, já não tem como colocar contagem de distância. Ela já estava lá, em casa. Em casa. Aonde o som era apenas um mantra, aquele som. Uhum. É um som cósmico. E um espaço amplo, infinito, sem fim, sem começo. Na mesma hora era branco, era preto, era com cores infinitas, todas conjugadas. Não era paz, não era agitado, apenas era. E como E você ali, se sentia nesse lugar? eu e esse lugar era mesmo. Era uma coisa só, você ia. Isso, eu pertencia a esse lugar. Aí simplesmente só sei que é assim, ó. Aqui você veio daqui e tá lá. E sei que eu vim para cá de o meu primeiro contato aqui. O meu primeiro contato. Sou uma raça vindo diretamente, sem outras experiências. Vim direto pra cá. É como uma primeira encarnação sua aqui. É e não, que eu vou entrar nisso agora, que é loucura. Mas vou entrar com você se você me permitir isso daí. Então, meu irmão, e na hora, em fração de milésimo de segundo, aqui, antes de eu sentir, eu já senti que eu ia ter uma decepção comigo. Doeu o meu ego. Porque eu esperava, eu esperava algo mais bonito. Um planeta, árvores, uma cidade pá, umas naves, uns seres massa, né? Tipo assim, não. Eu senti uma simplicidade de tanto tamanho que me causou, numa fração de milésimo de segundo, uma decepção. Mas na mesma hora, eu me senti agraciado pela a verdade. E voltei. E não teve muita passação de mão na minha cabeça. Pronto. Você já sabe de onde você veio. Você é daqui. E dentro desse período não aguentei. Aí quando entra no corpo, realmente é verdade,
chora pra caramba, e é um choro na mesma hora de agradecimento e na hora de decepção. O choro de decepção. O que eu estou fazendo na miséria desse lugar? Na mesma hora você quer tá dizer que feliz. você se sentiu decepcionado lá e cá, né? Antes de eu sentir o sentimento daqui, que a minha carne ia oferecer a decepção, eu já sabia que eu ia sentir a decepção, que foi meu sentimento carne, do que eu poderia esperar na carne. Então a minha decepção não foi lá, eu senti a minha decepção, mesmo eu estando lá, eu senti a decepção da carne, aqui, entendeu? Então ao voltar, me deu aquela crise, chorei, e agradeci ele. Pronto, eu falei com ele assim, obrigado, irmão. Obrigado por essa oportunidade, que você foi a chave que eu precisava. Acho que eu desviei, né, irmão? Porque a informação são picadinhas, então acaba que você vai saindo. Então, acho que você tinha perguntado, né, na Eu estava falando sobre o lugar, né? Aquele lugar que você descobriu Isso. que era de onde você veio, né? E pelo que eu entendi, foi através de uma terapia que você tomou consciência e voltou para o seu corpo. Voltei. E ao voltar, você ficou também incomodado por ter voltado, né? Fiquei incomodado, mas na mesma hora estabilizei, porque eu já fui sabendo que era apenas para saber da onde eu vim. Me seria revelado. Uma pergunta, você acha que você está aqui e lá ao mesmo tempo? Existe uma parte sua lá? Eu saio praticamente todos os dias. Agora eu sei disso. Só que não me é permitido, quando eu retorno, me é apagado. Isso ainda me incomoda. Para que não interfira no que eu estou fazendo aqui. Todos esses sintomas que eles falam aí para você, de quando retorna para o corpo, eu sinto isso direto. Pouco tempo desse, mesmo semanas atrás, eu dormindo, ao voltar, eu dei sabe aquele fôlego, quando uma pessoa parece que afogou e volta à vida? Eu acordei na hora com aquele... Aí dei aquela puxada no ar, assim, na hora, assim, e bati a cabeça no travesseiro, assim, e o coração parece que estava quase saindo da blusa. Aí eu pus a mão, fiz, nossa, o coração batendo no ombro, aí eu fui acalmando. Na mesma hora, eu já sabia que eu tinha entrado no corpo naquele momento. Só que a mente... Você não lembra o que estava fazendo antes? Algumas coisas quando me é permitido. Porque sabe que eu sou atrevido. Se eu tiver que falar para você uma coisa antes da hora, eu vou falar. Eles sabem disso. Tem esse detalhe. Sei. Aí tem que tomar cuidado, tem que cuidar direitinho de você, para não estragar, né? Para não estragar o trabalho. Então é isso que eu sei. Eu sei dessas coisas. Saio todas as vezes e volto, e não é permitido lembrar, porque eu tenho que estar aqui ainda. Só que... Você sabe qual é o seu trabalho, a sua missão aqui? E tem como falar para a gente sobre isso? Não? A minha missão aqui, justamente, é dividir a experiência que eu estou tendo aqui. E ajudar alguns seres que eu conheço que estão aqui. Tão quanto você também, Paulo. Uma jornada é muito simples. Paulo, eu conheci elfo ou fada, eu conheci reptiliano, vendo, anjo, que é um outro assunto. Parece pessoas falando facilidade de anjos aí, Paulo. Pode ver que é difícil, você não vê assunto sobre anjos. Não é o que falam. Por que é complicado falar de anjo? Quando querem falar de anjo, só baseia em Bíblia. Mas aqueles que tiverem experiências com anjo,
Você pode ver, pode pesquisar. Todas as experiências são desagradáveis. Porque não é uma raça que acham que é. Anjos estão nos servindo. Ô dó, ô dó. Se souber o que é um anjo, vocês vão correr demais, nego. Vocês vão correr demais. E posso falar para vocês, se uma hora você quiser me dar uma oportunidade, eu abro todo o verbo para você sobre anjo, irmão. Porque tem um bocado deles aqui. Se você quiser falar alguma coisa, porque já que você falou uma coisa que, de certa forma, é o contrário do que pensam, né? Anjo é sempre uma coisa boa, né? Aí você falou isso, talvez seja bom você dar um toquezinho aí para explicar um pouco sobre isso, né? Quem são os anjos, irmão? Quando eu preciso de entrar no início. Tá bom, Paulo? Quando começou a essência de tudo, a fonte divina, o útero cósmico ali saindo tudo, dela saiu o útero, a mãe, tá? Que falam de Deus e na verdade nem é Deus. Mas você até desculpa, viu, irmão? Você até desculpa. Você ficou emocionado, né? Não, porque nem você vai entrar para falar, né? Vamos dizer, desse patamar aí dá vontade de ir embora. Mas vamos lá. O útero da mãe, quando começou a origem da gestação universal, saiu universos, dimensões, planetas, mundos e seres infinitos no plural, que são chamados a primeira raça, que são os sangues puros. E entre essas raças está também uma raça conhecida aqui como anjo. E se estenderam pelo infinito do universo. E essa primeira raça, primeira linhagem de sangues puro, começou deles, que é Deus, são Deus, a também construir, fabricar e criar mundos e seres, porque eles são a própria fonte criadora. Então, se eles são a própria fonte criadora, a raça angelical, cósmica, vou usar a interpretação planetária daqui. Deus, o Deus conhecido, Bíblia, é como se fosse o homem do campo, o roceiro, de calcanhar rachado de cabo de enxada, que ele se identifica com tudo que há na natureza. O verdadeiro roceiro, você pode ver que árvore, minhoca, bosta de boi, para ele tudo é perfeito e divino, porque ele respeita tudo. E aqueles sertanejos que não perderam a sua essência da terra, que ofereceram toda a tecnologia, São Paulo, faculdade, tudo isso, eles disseram não e permaneceram ali, na terra, na enxada, na bosta de boi, nas árvores, no plantio, na minhoca, e ainda na casinha feito de barro com bosta esfregado na mão, queimado. Essa raça são chamados, conhecido aqui, como dessas raças dos anjos, que não afastaram da essência.
Então, outros também. E esses não quiseram se misturar porque viu a cagada que foram acontecendo. E quando você está ligado à sua fonte, você vai ver que tudo isso que eu estou falando está nos relatos que você está ouvindo. Quando você está ligado à sua fonte divina, você já sabe coisas de 100 anos à frente. Então eles sabem da cagada, da evolução. A evolução traz cagada. A evolução tecnológica de ambição, de facilitar, traz cagada. Acomodismo, rancor, egoísmo, exaltação, superioridade. E você pode ver que tudo isso está nos seres celestiais também, cósmicos, e muitos. Sim. Então, os seres angelicais, eles não gostam da raça terrestre, mas são obedientes ao desdobramento da fonte. A Bíblia deixa isso. Um dos livros, o livro preto, a Bíblia, você pode ver, o mesmo anjo que traz a graça, ele corta a cabeça sem pensar 2 vezes. Eles gostam de nós. Não. Eles são obedientes, mas gostar não. Simpatia, aí é uma outra história. Porque nem mesmo eles e outros escaparam de uma pequena surpresa que veio desse útero, da caixinha de Pandora lá, do útero cósmico, que é o processo de evolução. Então, nem eles escaparam. Ah, mas então tem a ver com aquela passagem da Bíblia, eis que os filhos de Deus olharam pela terra encantada. Não, pode ser que tenha um pouquinho de teatro, não temos aquilo ali. Mas também está mostrando que até eles se envolveram na terra. Não só aqui, mas em outros lugares. Mas não gostam. Acreditem em quem quiser. Acreditem em quem quiser. Tive com um frente a frente e discutimos na época sobre isso. E a minha discussão com ele foi sobre o quê? Eu ouvindo da boca dele. Eu não sou obrigado a gostar. Não gosto. E eu falando, não importa se você gosta ou não, mas eu quero que me respeite. Porque eu estaria aqui. Então, os seres angelicais é uma raça tão quanto outras. Só que são os peão roceiro. Estou usando essa expressão para falar da simplicidade e da aproximação deles de não ter saído da essência do útero cósmico. Por isso que eles, em termos, eles têm acesso a todas as dimensões do universo sem precisar de um corpo orgânico ou de uma nave construída por grandes seres de luz que têm naves. Não, porque eles fazem parte já da fonte mesmo, de tempo e desdobrar o tempo e o espaço da própria partícula. Eu consigo sentir, mas não tem como eu estar relatando isso para você. É você estar aí agora, Paulo, e simplesmente pensa na Torre Eiffel dos Estados Unidos. Pronto, você já está lá. É praticamente como se fosse aquilo ali. Não há uma regra para você
de limites, de você desdobrar. Você é tudo. Então, o ser humano fora do corpo, ele tem essa capacidade, né, de que é o que você vê muitos falando. É o que você vê muitos falando aí. E isso é a mesma coisa, você no pensamento e você nas atitudes. Agora, imagina você tendo essas coisas aqui, ainda preso no corpo, e tendo esse tipo de situação. Então, essas experiências que eu venho vivendo, ela está dentro do mesmo patamar. Não, eu sei que não é só eu, tem muitos assim, eu conheço algumas pessoas assim, né, que vem dentro do patamar das mesmas experiências de EQM, que vem aparecendo aí, das histórias, que todas, pode ver que todas batem, cada uma com uma experiência diferente, por seres que aparecem, vamos dizer que sejam seres de esferas, né, usa a expressão esferas maiores, mas é o que está naquela caminhada de mais tempo. Uma outra realidade, muitas vezes o Paulo está aqui, o Franz está aqui, você veio voluntário para aqui, mas muitos estão pegando carona no seu aprendizado aqui, o que isso eu falo sem um pingo de medo. Isso eu falo com eles é direto. Não teve bunda de vir pra cá. Paga pau. Tem medo mesmo. Que sabe que se vir aqui, eles estão correndo o risco de se perder aqui. Isso aqui não é uma viagem fácil, não. É um desafio enorme. Só o fato de estar aqui, você já pode ser considerado um corajoso, porque você veio se arriscando, né, a se perder no meio do caminho. Então, está aqui, muitos estão pegando barranco com você. Um detalhe, que isso é fascinante, não sei se teve algumas pessoas contando essas histórias aí no seu programa, mas eu já vi histórias de pessoas relatando assim. Agora, é só difícil de falar quem que foi, mas viveram, tiveram essa percepção. Tem pessoas que estão aqui, dentro do tempo dela de jornada aqui, Paulo, é muito interessante isso. Você tem o seu filho, ele viveu até os 5, 6 anos, que é o momento dele de início de contrato. Que até antes, uma criança ela não pode falar porque ela ainda está conectada, totalmente. Então ela não pode falar, você vê que até isso, foi tirada a fala para ela não poder falar, para não estragar a brincadeira aqui, o jogo aqui. Então, por isso que criança não fala. Por isso, mas isso vai demorar pouco. Que já, breve, já vai começar a falar. Então, ela não fala. Quando começa 5 anos, que os agregados começam já o contrato com a Terra. E dentro desse contrato da Terra, tem criança que de 5, 7 anos, ela vive até as 10, ela sozinha, ou ela mais 2, 3, e após os 10 anos, esses saem fora e entra outros. E os pais nem notam. No mesmo corpo, você quer dizer? No mesmo corpo. Não precisa de passar por experiência de acidente, de EQM, não. Isso, o pai tem que ter uma percepção muito aguçada. Tá com a sensibilidade bem aguçada, que ele sente essa mudança. E eu vou te relatar isso numa vida real. Sabe aquelas histórias que você vira e fala assim? Nossa, fulano ou ciclano, nossa, mudou da água pro vinho. Nem parece ser mais a mesma pessoa. Era assim, era assado, era aquilo. Que uma menina, nossa senhora, a pessoa mudou assim, ó. Uhum. Isso é de uma forma tão sutil que passa despercebido. Por isso que é chamado de, né, muitas culturas falam legião. Legião não quer dizer só de coisa satânica, não. É uma legião de seres pegando carona em um corpo. Sei. Porque aquele corpo te interessou.
Então, faz uma troca-troca ali, ó. É bater cartão mesmo. Uhum. Só que não afeta o ciclo de existência que o seu corpo daquela criança, aquele menino ou aquela menina, ele tem que viver. A memória, inclusive, a memória é uma só. Isso, a memória. Não pode afetar a memória, para justamente não afetar o jogo. Uhum. Mas todos que entram e o que sai tem que entrar mantendo a regra. E muitas vezes a própria criança, ela está vivendo ali, o jovem ou o homem, 2 a 3 seres juntos. Uhum. E até mesmo em fase adulta. Muitas vezes acontece da sua esposa, sua filha, muitas vezes você está ali na cozinha batendo um papo ali, na mesma hora que você acha que ela não é. Você está na cama ali no seu momento prazeroso, você acha que é e não é. É um outro ser que está ali, dividindo. Sim. Vivendo junto com a mesma pessoa. Por isso que há muitas vezes trocas de temperamentos que falam, né? Justamente por causa disso. Dupla personalidade e tal, né? Ou cada um procura achar esses nomes, mas na verdade são seres que estão ali pegando carona no mesmo corpo. No mesmo corpo. É isso que a gente está falando. Para muita gente pode parecer algo muito estranho, pode parecer até loucura, né, como você diz, mas, na verdade, as possibilidades para o ser divino se manifestar são infinitas, né? Ele não tem limitação nenhuma. Então, hoje em dia, eu sei que isso é possível realmente. As coisas não são exatamente como a gente pensa, né? As possibilidades são infinitas, tudo acontecer. É por isso que nós temos um poder tão grande de mudar a nossa vida para a direção que a gente achar que deve ir, porque as coisas não são tão fixas, não são tão determinadas, né? Tudo está em movimento, tudo é possível, os milagres podem acontecer, então basta você querer e você ir fazer por onde tudo mudar na sua vida, né? Tudo é possível. Né? Então é isso, meu irmão. Ok, Fran. Então, muito obrigado e foi um prazer lhe conhecer. Só tenho que agradecer. E obrigado por essa tarde aí que você doou tanta energia, tanto conhecimento e vamos distribuir isso aí pelo mundo. E você está de parabéns, meu irmão. Seu trabalho ainda vai muito longe. Torço por você. E só te faço um pedido como pintor, tá? Não deixe de bater o pincel, não. Volta. Não sei se você parou. Se não parou... Não. Faz um tempinho que eu estou parado já. Eu tenho que retornar, realmente. Arrumar um tempinho para retornar. Deixa, as cores fazem parte da fonte, irmão. É verdade. A fonte é pura cor. Som, música e cores. O som move o universo. E as cores traz a existência da criação. Uhum. A criação é arte. Um abraço, arte. meu querido. Obrigado. Obrigado. Fica na paz. Só lembrando, você gostou do vídeo? Inscreva-se em nosso canal. Dê like, comente, divulgue para seus amigos. Ok? Obrigado.